Bom, eu queria saudar os componentes da mesa e o faço na figura da nossa senadora, Ana Rita, que tem contribuído de forma tão significativa para que nós possamos fazer do parlamento um espaço onde tenhamos a construção de uma sociedade com igualdade de direitos. Queria cumprimentar todas e todos que estão aqui no dia de hoje, fazendo o exercício, que é o exercício que mais nos caracteriza enquanto seres humanos, que é o exercício do protagonismo. Não é? Penso que a gente só se reconhece enquanto ser humano se nos reconhecermos na condição de sujeitos e se nos reconhecermos como os protagonistas da nossa própria vida. Os seres humanos, nós não somos donos da vida, posto que fazemos parte de uma trama de vida que tem várias expressões diversas, mas que nós temos peculiaridades, que, dentre elas, a peculiaridade de ter consciência da nossa própria vida, de pegá-la pelas mãos e de transformá-la quando ela é doída e potencializá-la no que ela nos traz alegrias. Então, portanto, essa condição de protagonismo infanto-juvenil é um desafio que nós, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, temos que efetivar e vencer. Ou seja, é fundamental que nós possamos criar os espaços de fala, a liberdade política, que não é apenas a liberdade das expressões que se estabelecem a partir dos partidos ou a partir do parlamento, a liberdade de ser, a liberdade política. Ela envolve a construção do ser político, ela envolve a possibilidade de falar e a possibilidade de estar modificando, de estar interferindo no nosso próprio dia a dia. Portanto, um dos elementos mais desumanizantes é a retirada da condição de sujeito. É desumanizante. Isso aconteceu com as mulheres durante muito tempo, onde as mulheres não eram donas do seu emprego, do seu corpo, do seu desejo, portanto, elas foram desumanizadas quando se retirou das mulheres a condição de ser sujeito. Isso, quando se impede o direito de amar e a liberdade de expressar o afeto, quando se impede, também se desumaniza, porque o ser humano é um ser faltante, é um ser que se identifica e que precisa do outro para se reconhecer enquanto ser humano. Portanto, nós somos seres faltantes e querentes. Quando se impede a liberdade de amar, a liberdade de expressão do afeto, nós estamos desumanizando. Então, portanto, esse processo de desumanização, ele vai se expressar em vários desafios que estão colocados nas metas do milênio. O enfrentamento à discriminação e ao preconceito, sem nenhuma dúvida, é o enfrentamento à desumanização, porque a humanidade, ela tem uma diversidade que, ao ser negada essa diversidade, essa diferença, nós negamos a própria humanidade. Portanto, todas as vezes que se enfrenta o preconceito, todas as vezes que se enfrenta a discriminação, nós estamos reafirmando a humanidade, reafirmando e reconhecendo que fazemos parte de uma única humanidade que tem várias formas de ser, várias formas de amar, composta por homens, mulheres, crianças, mas que fazemos parte de uma única humanidade. Então, penso que isso tem que ter uma centralidade. Tem que ter uma centralidade. A eliminação do preconceito, da discriminação, tem que estar como tema central da agenda nacional, porque significa reconhecer o outro e com igualdade de direitos. E significa respeitá-lo e reconhecer, portanto, a sua humanidade e reconhecer e estabelecer aquilo que é previsto na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de que todos nós nascemos iguais em direitos e em dignidade. E todos nós nascemos livres. E as cadeias e as amarras, elas não são só as amarras que consegue ver e que se consegue tocar. São as amarras que são impostas por um país que tem muitas dificuldades de fazer o luto do colonialismo, da escravidão e da ditadura militar, que são 3 períodos de aguda desumanização do povo brasileiro. O
colonialismo que arrancou o Brasil e transformou em tiras e deu essas tiras para os amigos do rei, que se sentiam donos das terras, das crianças, das mulheres, dono dos trabalhadores. A escravidão que desumanizou de forma muito literal, para justificar os horrores e a crueldade da escravidão, houve um processo de desumanização, como há um processo de desumanização todas as vezes que se comete qualquer violência, seja aquela que se deixa marcas na pele, ou aquelas que deixam apenas a marca na alma, que é igualmente profunda e devastadora. E a ditadura que arrancou o Brasil do próprio povo brasileiro. Então, portanto, ou a gente coloca com centralidade a discussão, a agenda, para uma política para crianças e adolescentes e para o conjunto da sociedade, de eliminar a discriminação e eliminar o preconceito, ou nós não vamos conseguir enfrentar uma violência que leva mais ou por volta de 50 mil pessoas embora da terra todos os anos. E nós temos um recorte dessa violência, e esse recorte é um recorte de uma população jovem, masculina e negra. Nós estamos vivendo um extermínio, por isso não me digam que a escravidão acabou. Não me digam que a escravidão acabou, porque como a gente não fechou o ciclo da escravidão, a gente convive com pedaços da escravidão na nossa contemporaneidade e, via de regra, a gente tropeça neles para a construção de um país realmente democrático e realmente cidadão. Então, portanto, esta discussão que vai envolver um conjunto de políticas públicas para eu assegurar uma sociedade de paz, onde nós tenhamos saciada não apenas a fome de pão, porque várias dessas metas o Brasil tem atingido. Nós estamos deixando a fome para trás. Eu penso que daqui a alguns anos nós vamos contar para os nossos meninos que houve uma etapa no Brasil em que se tinha fome, mas nós estamos deixando a fome de pão para trás. E o ser humano tem muito mais do que fome de pão. Nós temos fome de beleza, nós temos fome de amor, nós temos fome de justiça, nós temos fome de paz. Então, portanto, ou nós consideramos a centralidade da agenda em defesa dos direitos da pessoa humana, que não é um assunto colateral, que não é a cereja do bolo, que não é o chantilly do café, mas que é estruturante para a gente conseguir ver o outro com igualdade de direitos e construir uma sociedade onde todos tenham direito à própria vida, ou então nós vamos ficar tropeçando na construção da nossa democracia e tropeçando na construção de um país realmente livre. Então, portanto, das metas do milênio, penso que é preciso que nós consideremos a diversidade como uma riqueza da humanidade e que nós possamos desconstruir a relação que há entre a diversidade que foi construída neste país e a desigualdade de direitos, para que nós possamos superar todos os desafios que estão dados e atingir o conjunto das metas que passam, e tem razão Jean Willis, de forma absolutamente crucial, por uma educação de qualidade. Eu penso que as políticas públicas, elas são todas enganchadas uma na outra, porque como os direitos são enganchados, os direitos são indivisíveis, eu não posso assegurar um direito se não assegurar outro direito humano, eles são enganchados e interrelacionados e indivisíveis. As políticas públicas que asseguram os direitos só são eficazes se forem articuladas uma com as outras. Mas de todas as políticas públicas, penso que a educação, se não for de qualidade, não permite que nenhuma outra política tenha qualidade. A educação de qualidade não significa apenas o acesso. Isso nós superamos, o acesso, nós superamos. Mas o acesso de qualidade, a educação de qualidade significa não apenas a educação conteudista de qualidade, mas a educação que prepare para que nós possamos ter uma sociedade onde tenhamos a igualdade de direitos, reconhecendo as nossas diferenças e as nossas singularidades. Por isso, penso que a educação e o conjunto das políticas públicas, eles têm que ser articuladas as políticas públicas e, ao mesmo tempo, nós precisamos assegurar que as políticas públicas
de escuta e de visibilidade às singularidades. Não é possível mais pensar numa política de educação sem pensar que nós temos uma população majoritariamente negra e nós temos uma população majoritariamente feminina e que nós não podemos subalternizar a condição de sermos mulheres e ter dor em sermos mulheres, nem permitir naturalizarmos a dor que ainda existe em ser criança, em ser negro, em ser homossexual nesse país, que não deveria existir. Então, portanto, a educação que nós falamos é uma educação que constrói para uma lógica de não invisibilizar as pessoas, porque nós vivemos um processo intenso, cruel e destruidor de desumanização, onde as pessoas não são vistas como são, e não têm espaço para serem como são, mas são, em verdade, colocadas dentro de rótulos e dentro de garrafas para que possam ser valorizadas e que são identificadas no seu valor, pelo que possuem e não pelas as condições que têm de ser o que são. Então, portanto, eu encerro dizendo que estas metas, com a educação de qualidade e a eliminação da discriminação, da eliminação do preconceito na nossa sociedade, são absolutamente fundamentais. Nós não podemos bater no peito e dizer que, ora bolas, nós estamos eliminando a desigualdade social e dizer que as nossas cadeias estão lotadas de jovens negros. Lotadas de jovens negros. Porque nas cadeias sempre estiveram a população de baixa, sempre esteve a população de baixa renda, de baixa escolaridade. Mas nunca tivemos tantos jovens aprisionados nas nossas cadeias. Nós não podemos dizer que estamos construindo uma democracia e vermos que são jovens negros que são assassinados, na sua grande maioria, todos os dias, que não há o direito de ser criança, porque também não há o direito de se viver a magia que tem a adolescência, porque é mágica a adolescência, e ela não pode ser considerada como um perigo e um risco, e tem sido, em grande medida, considerada como um perigo e um risco neste país. E nós dizemos, a magia e a beleza da adolescência tem que ter espaço para se realizar e só o terá se o Brasil considerar central uma agenda em defesa dos direitos da pessoa humana e os espaços para universalizar as políticas, mas abrindo as condições e oportunizando a vivência das singularidades. E encerro dizendo que nada disso será possível sem um Estado laico. Sem um Estado laico, nada disso será possível. E de todos os desafios que nós enfrentamos hoje, e de todos os riscos que nós temos hoje, um dos riscos mais profundos e mais invisíveis, em grande medida, em função da sua naturalização, é o risco de nós rompermos com a laicidade do Estado, porque é impossível construir democracia e é impossível admitirmos qualquer projeto de poder que seja construído e urdido, ou seja, alçado nos ambientes do Estado, que não passe pela laicidade do Estado, porque senão estaremos alimentando os ovos de serpentes para a construção de uma sociedade fascista e uma sociedade de profunda intolerância. Há muito risco, por isso dou voz a Pasolini quando diz que o momento é muito grave, dizia Pasolini, uma semana antes de ser assassinado, num assassinato possivelmente homofóbico, e ele dizia, antes os nossos camponeses seguiam Mussolini, e quando chegavam nas aldeias, colocavam as armas no chão, tiravam as fardas e voltavam a ser camponeses. E dizia Pasolini, o risco que corremos hoje é porque existe uma captura de almas, e digo eu, uma captura de desejos, de comportamentos e de atitudes pelo próprio mercado. E dizia Pasolini, quando as armas e as fardas tomam conta da alma, o risco é absolutamente intenso. Me calo para dar voz a Pasolini.